Dando prosseguimento ao nosso discipulado da Igreja Missão Vivos, hoje é a lição número 4, quem é Jesus? Talvez você fale, mas eu sei quem é Jesus, é o Filho de Deus. Mas nós queremos mostrar à luz da palavra de Deus o que realmente a Bíblia fala, o que realmente a Bíblia mostra a respeito de Cristo, para que a nossa fé cada dia mais seja firme, para que nós possamos ter convicção plena de quem é Jesus Cristo, que Jesus é o Filho de Deus, é aquele que nasceu para que, através da sua morte e ressurreição, tivéssemos a salvação, tivéssemos a restauração de nossas vidas. Amém, igreja? Nós vamos orar nesse momento. Senhor, nós te louvamos pela tua graça e pela tua misericórdia. Te bendizemos por tudo quanto tens feito na nossa vida, Senhor. Mais um dia de vida que tu nos concedeu. Te louvamos também, Senhor Jesus, por cada um desses que aqui estão presentes, desses que nos veem e nos ouvem pela internet, onde quer que eles estejam, que sejam tocados e abençoados por ti, Pai eterno. E que teu Espírito venha trazer a revelação da palavra, para que hoje possamos aprender um pouco mais a respeito do nosso Senhor, do Redentor Jesus Cristo. Senhor, faz segundo a tua vontade em nossas almas, é o que nós pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém, amados. Irmãos, essa série de estudos tem, com certeza, nos ensinado melhor servir ao Todo-Poderoso. Nós temos aprendido como deve ser o nosso proceder, como deve ser o nosso caminhar com Cristo, quais os passos que devemos dar nessa jornada. É certo que esses que aqui estão já são maduros, são pessoas que conhecem a palavra, que vivem a palavra, mas eu quero falar para vocês que esse livrinho não é tão grande assim. Há 2000 anos é ensinado. O Novo Testamento, há 2000 anos é ensinado. Há 2000 anos, um texto da palavra é ensinado repetidamente, dia após dia, dia após dia, e as pessoas ainda não chegaram ao pleno conhecimento. Sabe por quê, queridos? É a revelação do Espírito Santo de Deus. Por mais que alguém conheça a palavra, por mais que alguém conheça a letra, mas um dia ele lê a palavra e o Espírito Santo descortina diante dele a revelação e ele entende aquilo que o Senhor quer falar, aquilo que Deus quer revelar. Por isso é necessário lermos a Bíblia insistentemente, diariamente, continuamente, para que o nosso crescimento diante do Senhor seja constante, seja contínuo. Hoje vamos ver a respeito de Cristo Jesus, o nosso Senhor. E mais uma vez vamos ler esse texto de Lucas, capítulo 1, versículos 26 até o 35. Nos diz a palavra do Eterno. No 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achastes graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: como será isto, pois não tenho relação com homem algum? Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Amém, irmãos? Essa é a narrativa do evangelista a respeito do anúncio do nascimento de Cristo Jesus, da escolha do Senhor pela mulher certa, pela Maria, mulher que foi favorecida diante do Todo-Poderoso, mulher que foi encontrada em condições de ser a mãe natural de Cristo Jesus. Irmãos, o nascimento de Cristo foi impactante para toda a humanidade. Nós vemos que quando Cristo Jesus nasceu, logo após, ele conseguiu dividir a história antes de Cristo e depois de Cristo.
A importância do Senhor Jesus sobre a face da terra foi extremamente grande e é extremamente grande. Foi na época do seu nascimento extremamente grande e continua sendo importante demais para nós em nossos dias e para aqueles que ainda hão de nascer sobre a face da terra. Porque enquanto houver mundo, enquanto Jesus não voltar, assim será o seu poder, assim será a sua autoridade. Outro fato importante é que Jesus não foi reconhecido pelos israelitas. Jesus nasceu, ele foi rejeitado por aqueles para os quais ele veio. Ele veio para os filhos de Deus, que era a nação judaica, porém os judeus o rejeitaram, não o aceitaram e o condenaram à morte. Alguns dizem que quem matou Jesus foi os romanos. Na verdade, quem matou Cristo Jesus foi os judeus. Os romanos executaram a vontade dos judeus. Se porventura os judeus não houvessem pedido a cabeça de Cristo Jesus, a crucificação de Cristo, certamente o Estado romano não havia executado ao nosso mestre. No entanto, o Senhor tem seus planos e temos falado dos planos de Deus neste lugar. Nós sabemos que Deus tem seus planos e nós não vamos entrar no questionamento por quê ou não por quê. Por que desta forma, por que não desta forma? Não vamos entrar nesse mérito, porque não cabe a nós entrarmos nessas questões que só a Deus pertence. Mas uma coisa é certa, irmãos, a morte de Cristo Jesus abriu uma porta para nós. Nós que somos gentios, gentios são aquelas pessoas que não nasceram em Israel. E o Senhor favoreceu-nos de uma forma tão grande, a ponto de hoje sermos chamados também de filhos de Deus, de filhos do Senhor. Em contrapartida, Israel há 2000 anos atrás condenou Jesus à morte. E nesses últimos 2000 anos vivem à espera do nascimento do Messias. Por incrível que pareça, ainda esperam hoje que Jesus há de nascer como alguém que moverá de forma política, de forma intensa na política de Israel. Enfim, a visão um tanto quanto deturpada em relação à palavra de Deus. No entanto, Jesus já está voltando pela segunda vez e Israel ainda espera o nascimento de Cristo. Mas entre os israelitas, aproximadamente 5% são cristãos, 95% rejeitam a Cristo Jesus como Messias. Isso é muito interessante, irmãos, para nós entendermos esta questão. E se morrerem sem Cristo Jesus, o fato de serem judeus não lhes assegura um lugar nos céus, porque a Bíblia diz de forma clara que só há um caminho, e o caminho é Cristo Jesus. Amém, igreja? E nesse texto, amados, há uma interrogação que muitas pessoas fazem: por que Maria era virgem se casada com José? Vale ressaltar que naqueles tempos, amados, as crianças eram dadas em casamento. As famílias reuniam-se, casavam seus filhos, porém, eles assumiriam o casamento, a vida conjugal, a partir de uma determinada idade. Ou seja, Maria não escolheu José como esposo e vice-versa. Porém, as famílias escolheram que José casaria com Maria, Maria casaria com José. No entanto, não conviviam maritalmente. Isso aconteceria depois de uma determinada idade. Eis o porquê que Maria era virgem, mesmo sendo casada com José. Essa explicação, ela é real, ela é teológica. Esta é a realidade a respeito do casamento de José e Maria. Quando Maria apareceu virgem, era uma situação extremamente complicada naquela época, muito complicada mesmo. José, ele resolveu fugir, resolveu mudar, abandonar, deixar aquele acordo familiar. Foi aí que o anjo apareceu e José assumiu Maria como esposa e ambos partiram em direção ao Egito e posteriormente nasceu Cristo Jesus. Amém? Jesus era homem. Há uma questão também muito complicada e nós temos visto isso nesses últimos tempos, em que algumas pessoas afirmam que Jesus era meio homem e meio Deus. A Bíblia diz de forma clara, e isso é confirmado pela teologia, que Jesus era apenas homem, 100% homem. Ele estava despido da sua divindade. Como é que nós vamos entender isso? Nós não vamos entender. São questões de Deus que está fora do nosso alcance.
No entanto, quando Jesus nasceu como homem, ele havia despido, havia abandonado a sua condição de Deus. E ele viveu como homem, tal qual nós somos, sujeito a toda sorte de males, dificuldades, provações, até mesmo ao pecado. É interessante isso, irmãos. Até mesmo ao pecado Jesus estava sujeito. No entanto, diz a Bíblia que ele permaneceu firme, permaneceu fiel. E diz para nós, através das suas ações, que é possível ser santo, que é possível ser puro. E isso é confirmado com a tentação de Jesus no deserto. Satanás, que conhecia Jesus como Deus, não ia perder seu tempo. Para que perder tempo com Deus? Tentar Deus? Impossível. Mas ele sabia que Jesus era homem e estava sujeito ao pecado. No entanto, Jesus resistiu todas as tentações de Satanás e declarou o seu reino, declarou a sua vitória sobre o inimigo de nossas almas. E nós também podemos e devemos declarar a nossa vitória sobre o inimigo de nossas almas, sobre Satanás. Amém, igreja? João capítulo 1, versículos 1 e 14. No princípio era a palavra é Jesus, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. A palavra tornou-se carne e habitou por algum tempo entre nós. Vimos a sua glória e a glória do unigênito Filho, o qual veio do Pai, cheio da graça e verdade. São afirmações de João a respeito de Cristo Jesus, a sua participação lá no princípio de todas as coisas, quando ele, junto com o Todo-Poderoso, criou os céus e terra, e também a respeito do seu nascimento como homem, nasceu como carne, para que nós pudéssemos ser alcançados e para que a promessa de Deus se cumprisse diante dos filhos de Israel. Letra B. Jesus veio ao mundo para um propósito especial. Primeiro propósito: resgatar a humanidade do poder de Satanás. Como nós sabemos, quando o primeiro casal pecaram, quando Adão e Eva pecaram, eles entregaram o domínio daquilo que Deus tinha colocado nas suas mãos para o inimigo de nossas almas. A partir daquele momento, Satanás passou a dominar toda a terra até os nossos dias, e assim será até a volta de Cristo Jesus. Eis o porquê dos males que nós temos visto, eis o porquê de toda sorte de coisas ruins que há por aí. Ou seja, a humanidade está sujeita à ação do maligno, mas da mesma forma que Jesus rejeitou a Satanás, nós podemos rejeitá-lo e podemos vencê-lo. Amém, igreja? Lucas capítulo 19, versículo 10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Colossenses capítulo 1, versículo 13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Esses textos, entre outros tantos, nos apontam qual foi a missão de Cristo Jesus. Ele veio para buscar e salvar o perdido, e também para resgatar o homem das garras do domínio do inimigo de nossas almas. Jesus Cristo, ele é o nosso libertador, ele é o nosso salvador, ele é o caminho, ele é a verdade e a vida. E diz a palavra que não há outro a não ser Cristo que pode levar-nos à presença do Todo-Poderoso. Número 2. Deu a sua vida para resgatar-nos. Mateus capítulo 20, versículo 28. O Filho do Homem que não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. No Antigo Testamento, a figura de Cristo Jesus era a ovelha que era sacrificada. O Cordeiro Pascal também simbolizava a Cristo Jesus. E Cristo Jesus veio com essa missão, a missão de morrer, derramar o seu sangue, para que através dele fôssemos resgatados. E Jesus foi até as últimas consequências e honrou aquilo que Deus queria para as nossas almas. Mas certamente não foi fácil para Jesus. Muitas vezes nós olhamos para Cristo e vemos em Cristo uma espécie de super-homem ou um desses super-heróis que tem por aí, e alguns até dizem: Jesus é o meu super-herói, Jesus é meu ídolo. Eu quero falar para vocês que Jesus não é super-herói, Jesus não é ídolo, Jesus é o Salvador, amados, está acima de todas essas coisas. No entanto, Jesus veio com uma missão, amados, e a missão foi que, através da sua morte,
fôssemos resgatados, fôssemos purificados, lavados no seu próprio sangue. No entanto, não foi fácil para Jesus. Quando ele estava orando no Getsêmani, ele disse: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Isso mostra que Jesus estava em grande aflição, estava em grande sofrimento. Vale ressaltar, irmãos, e é algo que nós muitas vezes não entendemos, é que sobre Jesus convergia toda a atenção do inferno. Quando Jesus foi tentado, muitas vezes olhamos e vemos algo muito simples, transformar pedras em pão, isso, aquilo, outro, simplesinho. Mas nós esquecemos, irmãos, que havia ali todo o poder de Satanás manifestado, todos os demônios de joelho, com certeza, ali naquela torcida, vamos colocar dessa forma, naquela torcida para que Jesus voltasse atrás. A opressão ali no momento da tentação certamente foi muito intensa, muito difícil. Também no Getsêmani era um momento extremamente difícil para Cristo Jesus. Ele estava vendo o seu sofrimento, ele estava vendo o sacrifício que precisava ser feito, e não era fácil, irmãos, não era fácil nem mesmo para Cristo Jesus, não era fácil, mas ele entendia que dependia daquele sacrifício para que hoje o Zé, a Ivanildes, a nossa irmã Cleidimar, a pastora Tenilza, entre outros, alcançassem a salvação, alcançassem essa comunhão com o Todo-Poderoso. Se Jesus houvesse fraquejado ou voltado atrás, se naquele momento que Jesus falou: Pai, se possível, passa de mim o cálice, se o Senhor tivesse atendido a Cristo Jesus nesse aspecto, nós estaríamos numa situação muito complicada, muito difícil. Mas Jesus foi até as últimas consequências, porque ele carregava em si a responsabilidade de fazer alguma coisa por nossas vidas. Número 3, Jesus veio destruir a obra de Satanás na vida do homem. 1 João capítulo 3, versículo 8: Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Queridos, o texto é tão claro, não é verdade? Aquele que pratica o pecado procede de Deus, de Jesus, do Espírito Santo. Não é assim que está na palavra, não é dessa forma, mas de forma textual diz: aquele que pratica o pecado procede do diabo, irmãos, procede do diabo. Há um texto importante que diz que em pecado fomos concebidos. Ou seja, excetuando Cristo Jesus, não há sobre a face da terra, ou não houve sobre a face da terra, um homem sequer que tenha nascido em santidade. Não há, irmãos. A partir de Adão e Eva, todos nasceram em pecado e carecem da graça de nosso Senhor e Salvador. E o texto bíblico diz que essas pessoas procedem do diabo. Isso chama-nos a atenção para uma vida cada dia mais atenta às verdades de Cristo. Muitas vezes nós somos muito relapsos, somos compassivos com o pecado, nós damos espaço para o pecado na vida da gente, achamos que não tem nada a ver, enfim, um pecadinho, coisa assim, mas o texto diz que aquele que pratica o pecado procede do diabo, irmãos, procede do diabo. Quando o homem peca, é como se ele estivesse apagando a lâmpada de imediato, não vai perdendo a claridade aos poucos, mas se eu peco, eu estou destituído da graça do Todo-Poderoso e debaixo da ação do mal, debaixo do pecado. É muito sério isso, irmãos, muito sério. E nós precisamos estar atentos para rejeitarmos o pecado até o sangue. Há um texto bíblico que diz que devemos rejeitar o pecado, resistir o pecado até o sangue. Até o sangue. Isso significa que é preferível você morrer, é preferível morrer a pecar, é preferível você dar sua vida a você negar o Senhor através do pecado. E Jesus veio para que essa obra do inimigo da vida do homem fosse destruída, e para que assim pudéssemos ter uma nova vida para a honra e para a glória dele próprio. Amém? Item 4. Jesus veio para dar-nos a vida eterna.
1 João capítulo 5, versículos 11 e 12. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida, aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Amém? Para que eu possa ter a vida eterna, necessário é que Jesus seja meu Senhor. Nós não podemos andar no engano, e esse engano vemos muito entre os religiosos, que por ser uma pessoa boa, por fazer o bem, por fazer alguma coisa, enfim, por ajudar o próximo, eu estou apto a receber do Senhor a salvação. Mas a palavra de Deus é extremamente clara e diz que a salvação somente através de Cristo Jesus. Não há outro meio, irmãos, não há outro meio. Não há oração de alguém que possa levar outrem para os céus, mas só Jesus pode nos conduzir, só Jesus pode dar-nos a vida eterna. Amém? E da mesma forma que o texto diz que aquele que pratica o pecado procede do diabo, aquele que vive com Deus procede de Deus. Procede de Deus. Item 5. Jesus veio ao mundo para dar-nos um novo nascimento na família de Deus. João capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. E ainda 1 João 3, 1 e 2. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Amém? Esse texto mostra-nos a condição de filhos de Deus, de participantes da família de nosso Senhor e Salvador. É comum já ouvi muitos crentes falarem também: todos somos filhos de Deus, todos somos filhos do Senhor. Na verdade, a Bíblia deixa claro que todos somos criaturas de Deus. Todos. Aqueles que nasceram, aonde nascer, todos criaturas do Senhor. A filiação só é possível em Cristo Jesus. Jesus é o meio através do qual somos feitos em filhos. E a Bíblia traz diversas referências a respeito dessa questão. Há um texto bíblico que diz que somos adotados pelo Senhor. Na verdade, nós não somos filhos naturais, nós somos filhos adotados. Nós não merecíamos esta condição de filhos, mas a graça do Eterno nos alcançou, e pela adoção nós somos feitos em filhos de Deus. Isso é muito interessante, porque é a manifestação do amor de Deus para com a nossa vida. É o cuidado, é o zelo, é a grande misericórdia do Senhor para conosco. Haja vista que nada merecíamos e não merecemos nada ainda, mas mesmo assim o Senhor, na sua grande graça, no seu grande amor, nos chamou para sermos filhos, para fazermos parte da sua família. Item 6. Jesus veio ao mundo para restaurar a nossa comunhão com Deus Pai. 1 João capítulo 1, versículo 3. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Amados, a comunhão que você tem hoje com Deus, ela é através de Cristo Jesus. É através de Cristo. Somente através de Cristo Jesus podemos ter uma comunhão verdadeira. Mas o interessante é que Jesus é uma porta. E para que eu tenha essa comunhão com Deus, eu preciso passar pela porta. Mas é uma porta que tem uma fechadura. E a chave, amados, precisa estar dentro do nosso coração, que é a palavra de Deus. E com a palavra do Senhor nós passamos por esta porta, porque a porta se abre para aqueles que têm a palavra, para aqueles que têm o Senhor nos seus corações. E a partir desse momento, a nossa comunhão torna-se uma realidade. Mas ela não para num ponto, ela não estaciona. A comunhão com o Senhor, ela é crescente.
A comunhão com Deus, ela é crescente. Eu sou amigo do Derivaldo, sim, sou. Ainda não almocei na casa dele e vice-versa. Mas, se eu conviver com o Derivaldo 24 horas por dia, 7 dias por semana, nós vamos ter uma comunhão tão grande, a ponto de até mesmo entender questões que só mesmo a comunhão, só mesmo a unidade daria condições. Eu vou saber do que ele gosta, de algumas ações dele, e terei condições de prever o que ele quer fazer. Tudo isso é fruto da comunhão. Fruto da comunhão. Quando você tem muita comunhão com alguém, você até prevê o que a pessoa quer. Você consegue até prever. É assim. Mas se você não tem essa comunhão, como isso pode acontecer? Com Deus é assim, irmãos. Com o Senhor é desta forma. Quanto mais próximo, mais recebemos e mais teremos do Senhor. Porque mais conheceremos o Eterno e mais nos tornaremos semelhantes, parecidos com Ele. Amém? Mais parecidos com o Senhor Jesus. E na verdade precisamos ter essa imagem de Cristo Jesus na nossa existência, viver essa realidade do Senhor a cada dia, a cada minuto, a cada segundo. E a Bíblia diz que devemos crescer até alcançarmos a estatura, a altura do varão perfeito. E o varão perfeito é Jesus. E essa altura com certeza não é o seu tamanho físico, mas sim esse poder, essa manifestação da sua graça que nós podemos conhecer e também tê-la no nosso dia a dia. Mas Jesus era um homem, irmãos, de busca. Os textos bíblicos não são muito a respeito de Jesus, por incrível que pareça. São poucos. Mas há uma referência tão grande de buscas de Jesus. Você vê Jesus orando no monte e a noite toda. Você vê Jesus buscando no campo. Você vê Jesus no Getsêmani. Enfim, há uma série de textos que nos apontam para Jesus como homem que buscava a presença do Todo-Poderoso. Sabe por que isso, irmãos? Aquilo que eu falei antes. Jesus era homem. E ele precisava dessa comunhão para receber o poder de Deus na sua vida. E quando Jesus afirmou que podíamos fazer as mesmas obras que ele fez, e Paulo lá na frente diz: sede meus imitadores como eu sou de Cristo, Jesus não estava sendo hipócrita. Mas como é que eu vou imitar as ações de um semideus? Por que semideus? Se Jesus não estivesse apenas como homem, 100% homem, ele teria uma natureza meio homem e meio Deus. Vamos colocar aí 50% de cada. Então ele seria uma espécie de semideus. Ele não seria verdadeiramente um humano. Mas Jesus, se ele fosse semideus, como ele poderia pedir que nós o imitássemos, fizéssemos as mesmas obras? Ele seria hipócrita em fazer tal afirmação. Mas ele estava ali como homem, e a Bíblia diz que ele era homem, literalmente homem. Mas só que Jesus era o homem da busca, de pagar o preço, o homem da oração. Por incrível que pareça, o homem da oração. Para que Jesus precisava orar, mas ele precisava falar com o Pai. E essa comunhão de homem com Deus é que concedia o poder, ele recebia nisso o poder, e é o mesmo poder que nós precisamos buscar e receber, irmãos. É por isso que o Senhor exige de cada um de nós a santidade e a busca. A santidade e a busca. E quando os discípulos perguntaram: mostra-nos o Pai, era só olhar para Jesus, porque ele refletia todas as características do Pai em si. Talvez eles almejassem ver o Deus físico, o que era impossível. Mas as qualidades do Senhor, as características, o caráter de Deus, tudo isso estava impresso em Cristo Jesus. E precisa estar impresso em nós. Precisa estar impresso em nós. Nós não podemos nos contentar com o pouquinho que nós temos, amados. É por isso que a Igreja Missão Vivos bate tanto na tecla da santidade e da busca. Se você quer experimentar o poder do Senhor, a glória de Deus, paga o preço e você verá. Letra C. Jesus veio para nos mostrar a natureza de Deus. João capítulo 14, versículos 7 até o 8.
Se vós me tivesseis conhecido, conheceríeis também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isto nos basta. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco, e não me tens conhecido? Quem me ver a mim vê o Pai. Como dizes tu: mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Os mesmos princípios que Jesus defendeu aqui são os mesmos que nós precisamos defender como servos de Cristo Jesus. Os mesmos. Se alguém tivesse nos conhecido, certamente teria conhecido também Deus na nossa vida, porque o Senhor precisa estar em nossos corações. Desde agora conheceis e o tendes visto. Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco, e não me tens conhecido? Quem me ver a mim, vê o Pai. Como dizes tu: mostra-nos o Pai? As pessoas precisam olhar para nós e ver o Senhor, e ver o Senhor. É por isso, irmãos, que os atos pecaminosos, os atos comuns aos homens, não podem estar em nossos corações, não pode fazer parte da nossa vida. Precisamos apenas refletir a glória do Todo-Poderoso. 10. Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Ou seja, nós entregamos a nossa vida para o Todo-Poderoso, nós estamos em Deus. Consequentemente, o Senhor está em nós. Como o Senhor está em nós? A Bíblia diz que o Espírito Santo foi nos dado. Somos templos do Espírito Santo. Somos templos do Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? É Deus. É Deus. Jesus veio para nos mostrar a natureza de Deus. Número 1, Ele nos mostrou o amor do Senhor. 1 João capítulo 4, versículos 9 e 10. Nisso se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Essa palavra chama-nos a atenção para uma realidade. Nós não fizemos nada para receber o grande amor de Deus para as nossas vidas. O texto diz que Deus nos amou primeiro. Foi o grande zelo do Senhor, a grande misericórdia, o grande amor, a ponto de nos enviar Jesus como Senhor, como Salvador. Nos dá a oportunidade de hoje sermos chamados de filhos de Deus. Tudo isso, irmãos, foi gerado pelo Senhor. Nós apenas cumprimos a nossa parte, e a parte é aceitar essa realidade e vivermos o amor de Cristo Jesus de forma intensa. Falta-nos viver Deus intensamente. E quando eu falo para vocês que falta-nos viver Deus intensamente, eu estou colocando a minha vida nesse grupo também. Amados, quando você para um pouco e permite que um êxtase do Espírito Santo se manifeste na tua vida, que haja uma revelação, uma explosão do Espírito Santo na tua vida, você vai descobrir que se nosso amor para com o Senhor fosse recíproco, ou seja, se houvesse o mesmo tamanho do amor de Deus para conosco, irmãos, nós íamos viver exclusivamente para o Senhor em todos os aspectos da nossa vida. Nada nos deteria, irmãos, nada nos deteria, porque nós íamos até as últimas consequências para honrar aquele que morreu por nós, aquele que nos deu a oportunidade de sermos chamados de filhos. No entanto, nós precisamos reconhecer que o nosso amor para com Deus é meio que assim, um amorzinho falsificadinho, aquela coisinha de segunda. Infelizmente, amados, se você não tiver cuidado, você ama mais a sua casa, você ama mais o seu bem, você ama mais aquilo que você tem na sua vida do que o próprio Deus.
Você ama mais a sua saúde, a sua vida do que Deus. Irmãos, se nós amássemos Deus de fato, todas essas cadeiras estariam cheias, porque não seria o clima ameno que nos seguraria em casa, não seria o cansaço do trabalho pesado que nos seguraria em casa, não seria uma febre que nos seguraria em casa, uma dor de barriga, uma dor de cabeça ou coisa semelhante, uma falta de roupa. Se nós amássemos Deus de fato, na real, irmãos, se nós não tivéssemos nada para vestir, nós nos enrolaríamos com a toalha da mesa e viríamos para louvar o Senhor Jesus. Irmãos, meu Deus do céu, isso me assusta, inclusive. Me assusta, papo sério. É preocupante, amados, é preocupante. Mas que amor é esse que nós temos? Que amor é este? Que amor é este? Jesus veio ao mundo para nos mostrar a natureza de Deus. Número 2, Ele nos mostrou o poder de Deus. 2:1, Ele curou os enfermos, os aleijados e os cegos. Mateus capítulo 4, versículo 24. E a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos e paralíticos, e ele os curou. Jesus, homem, curou, expulsou, fez milagres magníficos. Está em João que se todos os sinais que Cristo fez fossem relatados, não caberia no mundo os livros que seriam escritos. Na Bíblia encontramos 30 e poucos milagres de Cristo Jesus, o suficiente para crermos no Senhor como Messias. No entanto, fica o testemunho que, se todos os sinais fossem registrados, não caberia no mundo. Isso quer dizer que Jesus fez muita coisa, muitos sinais em nome de Deus. Ele não fez no seu poder, na sua autoridade, mas no poder do Senhor. 2:2, Ele expulsou os espíritos malignos. Marcos capítulo 1, versículo 34. E ele curou muitos doentes de toda sorte de enfermidades. Também expeliu muitos demônios, não lhes permitindo que falassem, porque sabiam quem ele era. Amém? O texto é este: expeliu muitos demônios, não lhes permitindo que falassem. Temos visto algumas igrejas, alguns pastores, alguns apóstolos entrevistando endemoniados. Estão sendo enganados pelo diabo. Estão sendo enganados, porque eles são mentirosos. E não há palavra de Deus que os faça falar a verdade. Não existe. Você não pode chegar para um endemoniado e falar: olha, em nome de Jesus, eu determino, eu mando, eu te obrigo a falar a verdade. Você vai estar certo que ele vai falar um monte de verdades para você. Pois é, ele vai te enganar legal. Vai te enganar legal. E tem enganado a muitos por aí. Tem enganado a muitos por aí. Amados, a Bíblia diz ainda que as trevas fariam sinais extraordinários. E temos visto sinais extraordinários nos dias atuais. Fique atento a isso. O inimigo jamais falará a verdade. No entanto, ele é extremamente hábil, extremamente astuto. E ele vai falar tudo o que é necessário para que a obra que ele faz seja solidificada. Seja solidificada. Aí você ouve um demônio falar: ah, porque fulano de tal, ele é seguidor de Cristo, porque ele é servo do Senhor. O demônio dando testemunho legal a respeito de alguém. Misericórdia. O diabo é inimigo do homem, inimigo do pregador da palavra do Eterno. Como é que um demônio vai chegar para você e falar: não, esse é filho de Deus, esse tem autoridade, esse tem isso, esse tem aquilo? A lógica é que ele tentasse desacreditar o servo de Deus. Ah, não, esse é meu seguidor, esse é enganador, esse faz isso, faz aquilo.
Mas você acha que o maligno vai levantar a bola de alguém que é servo de Deus? O povo abraça, o demônio falou. Verdade, 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 verdade. Queridos, é por aí. Ele nos mostrou o poder de Deus. 2:3. Ele realizou muitos milagres e sinais. João capítulo 21, versículo 25, nos fala: há porém ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas uma por uma, creio que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Jesus veio e nos mostrou o poder de Deus. Item 2:4. Ele ressuscitou os mortos. João capítulo 11, versículos 43 e 44. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Sair aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Amém? O poder de Jesus estava no Senhor Deus. Era o poder dado pelo Criador, que nós também podemos ter, desde que haja, a exemplo de Cristo, uma santificação, uma busca incansável pela presença e pela vontade do Pai Eterno. Letra D. Jesus compartilhou dos nossos sofrimentos em sua vida. Durante a sua vida na terra, Jesus experimentou todos os problemas comuns aos homens. Assim sendo, ele compreende os nossos sentimentos. Hebreus capítulo 4, versículo 15. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Mostra-nos que Cristo Jesus também passou pelos problemas que nos são comuns. Se você é tentado, Jesus foi tentado. Se você passa por adversidades na sua vida, Jesus as passou. E como passou? Terminou numa cruz, morto numa cruz. Sofreu como condenado antes dessa morte na cruz. E vai por aí. Então, se você olhar para Jesus, se olhar para a tua vida, verás que Jesus vivenciou todos os momentos difíceis que você também tem vivenciado. Se você reclama da tua casa, Jesus não tinha onde reclinar, onde colocar a sua cabeça para dormir. Se você acha que a igreja não gosta de você, Jesus foi expulso da igreja. Quem matou Jesus? Quem pediu a condenação de Cristo? O sumo sacerdote, as autoridades da igreja da sua época. Letra E. Jesus morreu na cruz por nós. Homens malvados tomaram o Senhor Jesus e o executaram, crucificando-o numa cruz de madeira, como criminoso comum. Ele poderia ter salvo a si próprio, mas não o fez, pois foi através da sua morte na cruz que Deus salvaria o mundo. Jesus morreu por nós. 1 Pedro 2:2. Carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Amém? A palavra é clara com relação a isso. Eu quero apenas fazer uma observação em relação à cruz. Nós temos visto que as pessoas olham para a cruz como um símbolo divino, como algo sagrado, como algo que representa Jesus. E tem muita gente louvando e cantando a cruz por aí. Tem muitos louvores que colocam a cruz no lugar de Jesus. Preste atenção. Tem muitos louvores que apontam para a cruz como o caminho da salvação. Mas a Bíblia diz que a cruz é o madeiro maldito. A cruz não significava algo bom. A cruz era um lugar onde os bandidos, os malfeitores da época de Jesus, eles eram condenados à morte, eles eram assassinados. A cruz para isso servia. E quando nós colocamos uma cruz no nosso peito, ou na nossa porta, ou onde quer que você seja, para representar Jesus, mas a cruz está vazia.
Mas se você olhar para a palavra de Deus, primeiro, nós não precisamos de representações físicas da nossa fé. Quer uma representação física? Está a palavra de Deus, mas tem que ler e praticar também. Mas eu não preciso colocar uma cruz no meu carro, na minha casa, onde quer que seja, para mostrar que sou servo de Deus, até porque o símbolo é maldito, por incrível que pareça. É um símbolo maldito, não aponta para Jesus, mas aponta para a situação ruim, as situações ruins que eram comuns a Israel. Lugar de matar bandido era a cruz. Os piores bandidos iam para a cruz. Vou carregar uma cruz no meu peito? Misericórdia, gente. É preciso cuidado com esses símbolos que as pessoas acham que representam Jesus, porque não representam. Letra F. Jesus ressuscitou dos mortos por nós. Depois de permanecer 3 dias na sepultura, Deus ressuscitou o seu Filho dos mortos. Isso também foi por nós. Efésios capítulo 2, versículos 4 até o 6. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Ainda Romanos capítulo 6, versículo 4. Fomos, pois, sepultados com Ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Amém? Jesus ressuscitou dentre os mortos para que nós pudéssemos também receber essa ressurreição no dia final. É o testemunho que fica para nós. E se porventura Jesus não houvesse ressuscitado, vã seria a nossa fé. Vã seria a nossa fé, e o nosso Senhor estaria na sepultura até hoje. E vã seria a nossa fé. Letra G. Jesus abriu a porta do céu para nós. Quando a sua obra na terra foi completada, Jesus voltou ao céu para ficar com Deus, o seu Pai. Mas isto também foi por nós, pois Ele abriu para nós o caminho para a presença de Deus, onde podemos habitar agora e sempre. Hebreus capítulo 10, versículos 19 a 22. Nos diz a palavra: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Amém? A palavra diz que Jesus é a porta. Jesus é aquele que nos favorece, é aquele que favoreceu o ser humano com a possibilidade de alcançar os céus e de estar no dia eterno com o Todo-Poderoso. Jesus veio, Ele é o caminho, Ele é o meio através do qual nós estaremos com o Todo-Poderoso. E quando nós colocamos Cristo Jesus no centro da nossa vida, entregamos a nossa vida para o Todo-Poderoso, nós vamos viver as verdades do eterno de uma forma intensa, poderosa, e experimentaremos o poder e a graça do Pai em nosso ser. Quando eu quero Jesus, eu convido Jesus, eu abro meu coração para Jesus. A partir do momento que eu estou aberto para Jesus, Ele entra, o Espírito vem, me envolve, e a obra de Satanás é quebrada na minha vida. Finalizando a palavra, Jesus é o Filho de Deus. Vemos que Jesus veio ao mundo com um propósito especial: resgatar a humanidade, deu a sua vida como resgate. Ele veio e destruiu as obras de Satanás na vida do homem. Ele nos deu a vida eterna, nos permitiu que nascêssemos na família de Deus, e também para restaurar a nossa comunhão com o Deus Pai. Vemos ainda que Jesus veio para nos mostrar a natureza de Deus. Ele nos mostrou o amor do Senhor, nos mostrou o poder de Deus. Jesus curou aleijados, cegos, enfermos, expulsou espíritos malignos, realizou milagres, muitos milagres, ressurreições.
Vemos ainda que Jesus compartilhou dos nossos sofrimentos em sua vida. Ele, como homem, experimentou os sofrimentos que são comuns a nós. Morreu numa cruz para que nós pudéssemos ter o caminho para os céus aberto. E ainda ressuscitou dos mortos para que nós pudéssemos ter uma fé válida. Se Jesus não houvesse ressuscitado, vã seria a nossa fé. Mas ele ressuscitou e a nossa fé foi confirmada na ressurreição. E ainda ele abriu a porta dos céus para cada um de nós. Esse é o Jesus que nós cremos, é o Jesus que nós vivemos. Amém? Portanto, amados, amemos esse Cristo, vivamos esse Senhor e tenhamos dia após dia um compromisso real, verdadeiro, intenso com Cristo Jesus. Vamos colocar em pé para nós orarmos. Deus amado, eu te louvo por mais uma vez estarmos aqui reunidos, Pai. Te glorifico, Senhor, por esse estudo, te glorifico, Senhor, porque hoje ouvimos mais um pouco a respeito de Cristo. Te louvamos, ó Espírito, pela revelação da palavra, pelo ensinamento, ó Espírito Santo de Deus. E prepara-nos, Pai, para que nós possamos dia após dia viver esta verdade, estarmos em sintonia com a Tua realidade, para que sejamos homens, mulheres, jovens, cheios do Teu Espírito, Pai eterno, e que possamos experimentar o poder de Cristo em nossas vidas. Guarda-nos, ó Deus, é o que nós pedimos em nome do Teu Filho Jesus. Amém, Senhor Jesus. Missão Cristã Vivos, desde 2001, edificando vidas para Cristo. Leia nossos estudos e ouça mensagens com o pastor Elias de Oliveira. Acesse vivos.com.br. Missão Vivos, edificando vidas para Cristo. Mensagem número 565.